Gente, eu vou estar gravando a aula, depois eu vou editar e vou estar colocando ela disponível no grupo, no WhatsApp, para quem perdeu, para quem não está conseguindo acessar o Meet e tudo, para poder ter acesso à aula. Por isso que a câmera não tá aparecendo eu aí, porque ela está ligada no outro programa, tá? Professor, Oi. aproveitando que o senhor falou isso, que vai estar gravando, as outras duas aulas que já foram passadas, o senhor tem um arquivo para estar enviando para a gente? Não, a outra aula eu ainda não tinha esse programa que gravava a aula. Eu só Ah, sim. tenho o conteúdo que foi dado na aula para Sim, passar. isso, Tá, isso. aquele conteúdo eu tenho para passar, Ah, tá. Tem como o senhor mandar para a gente, tá? então? Tem. Deixa eu só. Ah, então tá já. Obrigada. Peraí. Gente, então olha só. É, Da sala de vocês criaram um WhatsApp da sala para estar com o professor recebendo atividade? Não. Não, não, a gente já tinha um grupo que a gente postava as coisas sobre as aulas, né, Aham. desde o começo do ano, mas não foi criado um novo para esse intuito, não. Tá. E vocês estão incluindo o professor nesse grupo ou ficou uma pessoa responsável por receber as atividades? Cada aula, na verdade, tem uma pessoa recebendo. De inglês mesmo, a Gabriela recebeu e manda para todo mundo. Não está muito nada muito definido, mas se for o caso, a gente monta um grupo para isso. Tá. Eu vou fazer o seguinte: eu vou montar um WhatsApp, eu vou comprar um cartão e vou deixar um WhatsApp só para receber os trabalhos de vocês, tá? Então, para a semana que vem, eu já vou estar daí passando as listas de exercício e já vou estar passando também o número de WhatsApp para estar recebendo, porque quando você pega trabalho de história, de geografia, tal, você faz a pesquisa, monta no Word e envia isso daí via, WhatsApp, né, via e-mail. Mas os trabalhos de matemática, a maior parte vocês vão estar resolvendo lista de exercício. Então a lista de exercício fica complicado daí para enviar no e-mail. Então acho que é mais fácil a lista, vocês pegam o celular, fotografam e manda por WhatsApp. Daí eu acho que facilita para todos os alunos da sala, mesmo aqueles que não estão entrando, que não estão conseguindo acessar, se conseguir entrar em contato com eles, passar o WhatsApp, tudo, por WhatsApp eles vão estar conseguindo entregar as atividades. Tá? É um canal que eu vou estar usando. Então na semana que vem nós já vamos ter isso. Tá? Deixa eu. Gente, retomando a, a matéria da última aula, a gente viu volume e área de paralelepípedo e cubo. Então, só lembrando aqui, ó, quando a gente fala em paralelepípedo, tá? A gente está falando dessa caixa aqui, ó. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui de um paralelepípedo. Tá? Então, no paralelepípedo, nós temos aqui essas três dimensões: largura, comprimento e altura. E lembrando aí, por que que aparecem letras diferentes? Por que que aparece A, B e C? Porque esses valores podem ser diferentes. Tá? Então, quando eu vou calcular um volume, é só fazer o volume A vezes B vezes C. A diferença do paralelepípedo para o cubo. No cubo, ó, aparece a mesma letra. Por quê? Porque todas as medidas são iguais. Tá? Comprimento, largura e altura. Todos têm a mesma medida. E o volume do cubo, A ao cubo. Daí, na aula passada, a gente também viu área, né? Lembrando que essas figuras são formadas, no caso do paralelepípedo, tá? Pode ser aqui por retângulos e quadrados. Daí é só achar a área do retângulo e a área do quadrado para a gente achar a área da figura. Vamos ver a aplicação disso no exercício.
Vocês conseguem enxergar a tela toda? Vocês enxergam aqui, ó, um armário com a forma de um paralelepípedo, tá? Porque eu tive na outra sala alguns alunos reclamando que a tela estava cortando, tá? Se alguém tiver o problema de estar cortando a tela, dá um toque, tá? Então aqui, ó, um armário com a forma de um paralelepípedo, tem as dimensões de 0,5 metro, 2,5 metros e 4 metros, tá? Largura, comprimento e altura. E deve ser pintado. O rendimento da tinta empregada é de 5 metros quadrados por litro. Determine a quantidade de tinta necessária para pintar toda a parte interna do armário. Então, daí como é que a gente vai fazer? Então, temos aqui, ó, o desenho do nosso armário. Temos aqui as medidas que ele fala. Então, o 2,5, ó, tá aqui, ó, o 2,5 aqui de frente, tá? Então, vamos pensar aqui. Então, vamos pegar aqui as medidas que ele está passando para a gente. Então, olha só. Tem aqui, ó, 2,5. Da onde a onde mede 2,5? Então, daqui até aqui, vou ter essa medida aqui. 2,5. 4 metros. Onde está esse 4 metros aqui? 4 metros. Quase saiu torto. A altura aqui. Então, temos aqui o 4 metros. E meio metro de largura. Então, tem meio metro aqui. Da onde? Daqui até aqui, o meio metro. Esse 0,5. Note que eu não quero o volume. Ele não quer saber quanto cabe aqui dentro desse armário. O que ele quer fazer? Ele quer abrir, ó. Então imagina essa porta aqui da frente aqui. Ele quer abrir a porta e pintar todo o armário por dentro. E daí ele quer saber quanto ele vai gastar de tinta, tá? E a tinta, ó, rende aqui por metro quadrado. Então, quando eu vou pintar uma superfície, é uma área que eu estou pintando. Então, tem que pensar em área. Então, pensa, o que eu vou pintar aqui, ó? Eu vou pintar essa superfície aqui, ó. É a superfície que vai ser pintada. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho essa frente aqui do armário, ó. Vamos pensar só nessa frente aqui, ó. Deixa eu tentar mudar a cor dela aqui, ó. Ó. Imagina que você está pintando isso aqui, ó. E aqui tanto faz eu pintar por dentro ou por fora, tá? O tamanho é o mesmo. Então, ó, é essa superfície aqui, ó, que eu vou pintar. Qual o tamanho dessa superfície? Quanto ela mede? Como é que eu faço para calcular essa superfície colorida? Então, isso aqui é uma área. Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, que figura é essa que eu pintei de amarelo? O que é isso? Vamos pensar aqui, ó. Essa figura é um retângulo. Então, essa figura é um retângulo. Tá.
Se eu tenho um retângulo, como é que eu acho a área de um retângulo? Como é que eu calculo essa área? A gente já aprendeu que para isso a gente tem fórmula. Tá? Quando eu quero achar a área, qual a fórmula da área do retângulo? A gente tem que área é igual a base vezes altura. Então, essa regra vale para quem? Essa regra vale para o retângulo. Porque o que, que eu quero achar? A superfície, essa área dele. Essa área aqui, ó. Bom, medida da base. A base aqui, ó, quanto ele mede aqui embaixo, ó, daqui até aqui. Qual é o valor dessa medida aqui? Eu tenho aqui que a área é igual a base, tá aqui, ó, em verde, ó, o 2,5, ó, é a medida da base, ó, daqui até aqui. Então, esse 2,5 é aqui, ó, 2,5, a base aqui. E a altura desse retângulo? Está representada aqui, ó, a altura dele é o 4. Então, eu tenho a medida da base e eu tenho a medida da altura. Então, para eu achar a área, base vezes altura. Que vai dar 10, concordam? Então, eu tenho aqui que a área é igual. Então, 2,5 vezes 4 é igual a 10. Agora vamos pensar o seguinte, a hora que você for pintar o armário aqui, ó, ele está dizendo que vai pintar aqui por dentro. Você não vai pintar só a frente aqui. Você não tem só esse retângulo, você tem outro retângulo igualzinho a esse aqui atrás. Então, são dois retângulos, ó, a frente e o fundo, que tem o mesmo tamanho. Então, se ele tem o mesmo tamanho, eu não preciso fazer a conta de novo. Eu sei quanto ele mede. Esse da frente mede 10, então a frente mede 10 e o fundo mede 10 também. Tá? Então, os dois são iguais. Então, como eles são iguais, basta o quê? Basta eu multiplicar isso aqui por 2. Tá? Então, ó, esse 2 não é inventado. Por que, que eu tirei esse 2? Porque eu vou pintar a frente e o fundo. Eu vou pintar dois retângulos desses. São dois retângulos para ser pintado. Então, eu vou ter aqui que a área da frente e a área do fundo, isso aqui é igual a 20. Guarda esse 20 aqui, tá? Dessa parte amarela aqui, ó. Deixa esse 20 aqui, que depois a gente vai precisar dele. O que mais que a gente tem nesse armário? Então, a gente já viu aqui a frente e o fundo. Isso aqui já resolveu. Agora, a gente tem essa lateral aqui também, ó. Vamos pensar nessa lateral aqui, ó. Tá? O que, que é essa lateral? Também é um retângulo. Então, a gente pode vir aqui, vamos pensar nele aqui agora. Então, eu tenho aqui outro retângulo aqui, ó. Mais estreitinho aqui, ó, formando aqui essa lateral. Quais são as medidas desse retângulo? Então, essa base aqui, ó, aqui, quanto ele mede aqui embaixo, tá aqui, ó, é essa medida aqui, que é o 0,5. Aqui ele mede 0,5. E essa altura aqui, ó, tá daqui aqui, ó, essa altura. Quanto mede essa altura? A mesma do lado de cá, ó. A altura, tá? Esse 4 repete aqui, 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 é tudo 4.
Esse mesmo 4 que está aqui, ele vale aqui também. Então, essa altura aqui, ela vale 4. E essa figura também é um retângulo. Se é um retângulo, eu sei achar a área. A área aqui é igual a base vezes a altura. Então, eu vou ter que a área aqui é igual a base, que mede quanto? 0,5. Vezes a altura, que mede quanto? Mede 4. 0,5 vezes 4, nós vamos ter aqui que a área é igual a 2. Vamos pensar de novo. Quantos retângulos desse eu tenho na figura? Eu também tenho 2, ó. São duas laterais. Tem uma lateral desse lado, outra lateral do outro lado aqui, ó. Tá? Então tem uma lateral aqui, outra lateral aqui. Tá? São 2 retângulos. Eu calculei de 1. Então, como são 2, eu preciso multiplicar isso aqui por 2, igual eu fiz nesse aqui, ó. Então, esse multiplicar por 2 aqui, ó, tá? É porque são duas laterais que eu vou pintar. E eu vou ter que aqui é igual a 4. Então, esse retângulo verde aqui, ó, também está resolvido. Já achei a medida das duas laterais. Retomando, ó. O que é esse retângulo aqui grande, ó? Em amarelo, esse aqui da frente, ó, que mede 2,5 por 4. Achei a área dele. Fiz vezes 2 por quê? Porque é a frente e o fundo. Então tá guardado aqui o valor. Fiz aqui as laterais, tá? Meio por 4. E também vezes 2, porque são duas laterais. Para finalizar, olha aqui o que eu tenho aqui em cima, ó. Vou pensar nessa figura aqui agora. Quais são as medidas desse retângulo rosa agora? Note que esse 2,5 que está aqui embaixo, ó, essa medida desse 2,5, ela repete aqui em cima. Aqui também, ó, é 2,5, tá? É reto, olha lá. A medida de baixo repete em cima. Então, essa medida aqui é 2,5. E essa lateral aqui, ó? Quanto mede essa lateral? Essa lateral aqui é a mesma aqui embaixo, ó. Então, se aqui em cima, se aqui embaixo mede meio, aqui em cima, ó, mede meio também. Então, esse retângulo rosa aqui, ó, quais são as medidas dele? Ele mede 2,5 por meio. 2,5 por meio. E como é que eu vou achar a área dessa figura? Da mesma maneira. O que é isso? Essa figura é um retângulo. Como é que eu acho a área de retângulo? Base vezes altura. Então, eu vou ter que a área aqui é igual. Quanto mede a base? 2,5 vezes a altura, que é meio. Quando eu fizer 2,5 vezes meio, vou botar aqui que a área é igual a 1,25. De novo,
a gente vai voltar naquela mesma ideia, ó. Só que do mesmo jeito que tem a tampa, também tem o fundo do armário. Então, vai pintar a tampa? Vai. Mas também vai pintar o fundo. Então, esse retângulo, eu também tenho 2 dele. Tá? Como eu tenho 2 vezes 2. E 1,25 vezes 2, isso aqui vai dar 2,5. Tá? Que também, então, esse 2 aqui, ó, tá? Repetir aqui em todos, ó, todo mundo multiplicou por 2. Por que que repete esse vezes 2 em todo mundo? Porque para todos eu tenho que entender que eu tenho 2 vezes a mesma figura. Tá? Então, achei aqui esse 2,5. E agora? Quanto que eu vou pintar? Né? Qual vai ser o total aí que vai ter que ser pintado? Então eu vou pintar 2 retângulos desse, e os 2 retângulos medem 20. 2 retângulos desse que medem 4. E 2 retângulos desse que mede 2,5. Eu vou pintar tudo isso aqui. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso juntar tudo isso aqui para ter a área total. Tá? Então, vou baixar aqui. Vamos ter agora aqui uma área total. Essa área total vai ser igual ao 20 mais o 4 mais o 2,5. Somando tudo, 20 mais 4, 24. 24 mais 2,5, 26,5. Então eu tenho 26,5 metros quadrados de área a ser pintada. Daí o que ele diz lá no começo do exercício? Que ele tem uma tinta, tá? Tem uma tinta, ó, que ele vai usar, e o rendimento dessa tinta é de 5 metros quadrados por litro de tinta. Então quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que com 1 litro de tinta, ele consegue pintar 5 metros quadrados. Mas quanto que ele tem? 26,5. Quanto de tinta ele precisa? Isso nós já aprendemos, né, enquanto ainda estávamos lá no nosso período presencial, que isso daí forma uma regra de 3. Né? Nessa regra de 3, a gente vai usar o quê? A informação que o problema nos passa. Então, qual é a informação que o problema nos passa? O problema informa para a gente que com 5 metros quadrados, para pintar 5 metros quadrados, lá, por litro, eu vou gastar 1 litro de tinta. Então a gente vem com essa informação aqui e monta a primeira linha da regra de 3. Tá? Que para pintar 5 metros quadrados, eu vou gastar 1 litro de tinta. Só que eu não tenho 5 metros quadrados. Quanto que tem de armário? 26,5. Coisas iguais, uma embaixo da outra. Metro quadrado embaixo de metro quadrado. Então, a gente vai ter aqui 26,5 metros quadrados. Eu vou gastar X litros de tinta. Aqui, regra de 3, multiplica em cruz. 5
vezes x, eu vou ter aqui 5x igual 26,5 vezes 1. 26,5 vezes 1, 26,5. Daí lembrar, para deixar o x sozinho, quem está multiplicando passa dividindo. O 5 está multiplicando, o 5 passa dividindo. Eu vou ter aqui que o x é igual a 26. Olha lá. O 5 passa dividindo, dividido por 5. Daqui eu vou ter que o x é igual a 26,5 dividido por 5 igual a 5,3. O que? O x está embaixo de litro, é litro. Eu vou gastar 5,3 litros de tinta para poder pintar esse armário. Vamos ver agora, ó, seguindo o mesmo raciocínio que a gente usou aqui, vamos passar um exercício para vocês fazerem. Tá? Vamos lá, ó. Uma piscina Uma prova internacional de natação é disputada em uma piscina olímpica com as seguintes dimensões: 50 metros de comprimento, 25 metros de largura, 3 metros de profundidade. Determine quantos metros quadrados de azulejo foram gastos nessa piscina. Então foram construir a piscina lá e a piscina é toda azulejada. Tá? Para pôr azulejo nessa piscina desse tamanho aqui, ó, quanto vai gastar de azulejo? Então, vamos lá, pensa aí um pouquinho. Por onde que a gente começa? Então tá aqui a piscina, ó. O que precisa fazer? Olha só, 50 metros de comprimento. Vejam aí na figura onde que você vai encaixar esses 50 metros de comprimento. Tem 25 metros de largura. Então faz um desenho desse, ó, coloca o 50, o 25 e tem 3 metros de profundidade. É onde que vai o 3 aqui nesse desenho. Tá? E depois a gente vai ter que ver, cada retângulo desse não vai ser azulejado, não vai ter que pôr azulejo no retângulo inteiro. Tá? Quanto eu vou gastar para pôr azulejo nesse retângulo aqui. Ver onde que a gente vai pôr azulejo na piscina.
50 metros de comprimento. (25 metros de largura). E 3 metros de profundidade. Então, está aqui, ó, a profundidade da piscina. 3 metros de profundidade. Agora, a gente vai ter que ver aonde que vai colocar azulejo nisso. Vocês concordam, ó, que nessa lateral aqui, ó, essa lateral, eu vou colocar azulejo aqui nessa lateral aqui. Tudo isso aqui vai ser azulejado. E que figura é essa? Vamos ver que figura formou aqui, ó. Aqui, ó. Quanto mede esse retângulo verde aqui, ó? Então, vamos colocar as dimensões dele aqui. Então, tem que aqui ele mede 50. Qual é a altura dele aqui, ó? Tá aqui, ó. Que é a mesma aqui de trás, ó. É a altura da profundidade da piscina, ó. Tá? Então, daqui até aqui, mede a mesma coisa que daqui até aqui. Quanto é esse valor? Que figura é essa? Essa figura em verde. O que que é isso? Isso aqui é um retângulo. Como que eu acho a área de retângulo? Tem a fórmula. A fórmula da área do retângulo é a área é igual a base vezes a altura. Então, agora é só olhar no desenho aí e tirar as medidas. Então, eu vou ter aqui que minha área é igual. Então, quanto mede a base? A base mede 50. Vezes a altura. Quanto mede a altura? 3. Aqui eu vou ter que a minha área (50 vezes 3), 150. Quantos retângulos desse eu tenho? Tá? Tenho 2 retângulos, são as duas laterais, ó. Tenho essa lateral aqui e essa lateral se repete do lado de lá. Essa mesma lateral da piscina tem do outro lado. Então, tem 2 retângulos desse para ser azulejado. Como eu tenho 2 retângulos desse, né, o que eu vou ter que fazer aqui? Vezes 2, porque tem 2 retângulos. 150 vezes 2, eu vou ter que isso aqui vai dar 300. Guarda isso, tá? Aqui em verde, aqui, ó. Esse valor aqui, ó. Guarda ele, esse retângulo verde, daqui a pouco a gente vai usar de novo. Aonde mais será colocado azulejo? Vamos pensar nesse retângulo aqui, ó, em rosa. Tá? Então, vou pegar esse retângulo, vamos desenhar ele de novo.
Então, esse retângulo lateral aqui. Quais são as medidas desse retângulo? Quanto que ele mede? Quanto mede a base e quanto mede a altura desse retângulo? Então, a base está aqui, ó. A base dele mede 25. A altura está aqui. A altura mede 3. Então, vamos vir aqui. Essa altura mede 3. E essa figura é um retângulo. Se essa figura é um retângulo, eu sei a fórmula da área. A área é base vezes altura. Tá? Então vamos lá. Quanto mede... Então vou ter que a área é igual. Quanto mede a base? A base está aqui. A base mede 25 vezes a altura. Quanto mede a altura? A altura mede 3. Aqui eu vou ter que a área é igual a 25 vezes 3, 75. Esse retângulo rosa, quantos retângulos desse eu tenho? Então eu tenho um retângulo lá de cá, ó, e ele se repete desse outro lado. Então eu tenho 2 retângulos desse. Tá? Como eu tenho 2 retângulos desse, então aqui vezes 2, que vai dar 150. Achei aqui essas duas laterais. Para finalizar, a gente vai ver agora, ó, em amarelo aqui, ó, essa parte aqui da piscina. Só que aqui a gente precisa pensar o seguinte: esse retângulo que eu estou pintando de amarelo, na verdade, é só o fundo que eu vou pôr azulejo. Na hora que eu for azulejar aqui, ó, em cima, isso aqui é uma piscina. Aqui é água. Eu não consigo assentar azulejo em cima da água. Eu só vou assentar azulejo no retângulo lá de baixo, ó. Tá? Então é o retângulo que está no fundo da piscina que eu vou assentar o azulejo. Né? Então agora a gente vai vir aqui, vou pensar quais são as medidas dele. Então eu vou ter aqui um outro retângulo aqui. Quais são as medidas desse retângulo amarelo aqui, ó? Ele mede 50 nessa lateral toda. E essa outra lateral aqui, ela mede 25. Então ele tem 50 por 25. A gente vem aqui. Então ele mede 50 por 25. Na hora que eu for achar a área disso aqui, que figura é essa? É um retângulo. Como é que a gente acha a área de retângulo? A área de retângulo é base vezes altura. Então eu vou ter que a área aqui é igual. Quanto mede a base? 50 vezes a altura, 25. Daqui a gente vai ter que essa área é igual a 50 vezes 25, 1.250. 1.250. E um detalhe, esse não vai ter o vezes 2. Tá? Por isso que a gente tem que pensar no que está fazendo. Por que que não vai ter o vezes 2? Porque eu tenho que lembrar agora que essa figura é uma piscina. Esse retângulo verde eu multipliquei por 2 porque são as laterais. Tem duas laterais. Esse amarelo, esse rosa, as outras duas laterais aqui, ó, lateral menor. Então também tem duas. Agora, é azulejo que eu estou colocando.
Então, quando eu for azulejar essa área amarela aqui, eu não vou azulejar 2 retângulos embaixo e em cima. A piscina não tem azulejo aqui em cima, só embaixo. Então, esse aqui não tem vezes 2. Agora, a gente vai poder calcular aqui a área total da figura. Então, quem é a área total? A área total é a soma de tudo. A área total vai ser o 300 mais o 150 mais o 1250. Na hora que eu somar tudo isso aqui, eu tenho aqui o quanto de azulejo eu vou precisar para colocar na minha piscina. E achei a área total. Tranquilo até aí? Então, observe que a gente está trabalhando bastante então, a área de retângulo. Tá? Então, a partir de agora, apareceu o retângulo, precisou de área, então só lembrar, retângulo, base vezes altura. É importante entender o que o exercício está pedindo. A gente vai ver agora um exercício que vai pedir uma coisa diferente. Tá? Então, a hora que eu olho aqui, ó, esse exercício, fala em colocar azulejo na piscina. Então, aonde que é colocado o azulejo? Nas laterais, no furo, então tem que entender que a área que vai ser azulejada. Agora, leiam esse exercício aqui, com atenção. Vamos lá? Uma piscina tem as seguintes dimensões: 8 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1,8 metros de profundidade. Inicialmente, a piscina foi completamente cheia, mas, devido à evaporação, 3 semanas depois, o nível da água abaixou 0,3 metros. Qual o volume de água na piscina após essas 3 semanas? Então, observem que agora o que o exercício está querendo achar é o volume. Note que aqui, ó, diferente dos outros dois exercícios, ele não fala para gente nada de área. Ó, não quer saber de lateral, de quanto que tem. Não tem nada perguntando de área. Tá? Ele só quer saber quanto de água que vai estar dentro dessa piscina. Tá? Então a ideia agora é só volume aí dessa piscina. Então vamos pensar aqui como é que a gente vai resolver isso. Então temos aqui a piscina.
quais são as dimensões dessa piscina? Quanto que ela mede? Então ela tem aqui, ó, 8 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1,8 metros de altura. Esse é o tamanho da piscina. Então é quanto tem aí as medidas da piscina. E ele diz que a piscina foi completamente cheia, quer dizer que encheram a piscina até o talo aqui, ó, até o topo, tá? Então quanto que ficou de altura de água aqui, ó, tá? Então eu fiquei com 1,8 aqui, ó, de altura de água, tá? Completamente cheia, a piscina estava cheia. Só que daí foi passando o tempo, olha lá, sol, o que aconteceu? Evaporou a água. A água evaporou e o nível da água abaixou 0,3 metros. Quer dizer, que isso aqui foi embora da piscina. Isso aqui evaporou. Foi. Tá? Então isso aqui, ó, abaixou o nível de água. Então, até onde estava a água? Até 1,8. 3 semanas depois, o que aconteceu? Abaixou 0,3. Então isso aqui diminuiu na altura. Como é que faz essa conta? Eu tenho que pegar o que tinha de água, então eu tinha de água 1,8 e abaixou, diminuiu 0,3. 1,8 menos 0,3, a gente vai ter aqui 1,5 metros de água. Tá? Então foi isso aqui que sobrou de água na piscina. Então eu passei a ter aqui, ó, uma altura de água aqui, ó, a água diminuiu, ela baixou. Vai ficar só até aqui de água agora. Tá? Então a água está por aqui. Qual é essa altura que sobrou de água? Sobrou de água aqui, ó. Então de água sobrou 1,5. É essa quantidade de água que tem aqui ao final das 3 semanas. Tá. E agora ele quer que eu ache o quê? Ele quer que eu ache o volume. Como é que acha volume, tá, de paralelepípedo? Tem regra, tem fórmula que a gente viu lá na aula passada. A gente viu que quando eu tenho um paralelepípedo, o volume é igual a vezes B vezes C. Largura, comprimento e altura. Então eu vou ter aqui que o volume de água é igual o comprimento, que é 8. Isso não muda lá. Vezes a largura, que é 3. Vezes a altura. A altura de água. Quanto tem de água na piscina? Gente, não tem mais 1,8. A água baixou. Sobrou quanto? Sobrou 1,5. Daqui a gente vai ter aqui que o volume é igual fica 8 vezes 3 vezes 1,5, que vai dar 36 metros cúbicos. E se a pergunta fosse quantos litros de água tem nessa piscina? Então, ó, isso aqui é volume, quantidade de água que está lá dentro. 36 metros cúbicos. Igual você paga água para a Sabesp. Se você pegar a conta de água lá, você também paga a água em metro cúbico. Tá? Mas esse, ao invés de metro cúbico, eu coloquei litro. Em litros, qual o volume de água? Tá? Então, para passar de metro cúbico para litro, tá?
é fácil. Basta a gente multiplicar por 1000. Tá? 36 vezes 1000, eu vou ter aqui 36.000 litros de água dentro da piscina. Então, isso aqui é para achar volume. Tá? Então, toda vez que pedir volume de paralelepípedo, lá, volume A vezes B vezes C. Tá? E o exercício anterior envolvia área. Tá? Achar área de figura. E quando for um cubo? Tá? Quando aqui, ó, todas as medidas são iguais. Então tem aqui um cubo, e ele diz que esse cubo mede 5 centímetros. Ele quer que você calcule. Ó, agora esse exercício pede as duas coisas. Esse exercício pede para você achar o volume e ele pede para achar a área total. Tá? Quanto que tem de área aqui, ó? Tá? Todo mundo aqui. Qual é a área total do cubo? Então eu quero os dois. Gente, tudo é fórmula, tá? Tem fórmula para tudo. Então, se você tem que arrumar um cantinho do caderno aí, uma folha solta para ficar consultando e anotando as fórmulas de cada coisa, de cada exercício, do que ele está falando? Ah, falou de paralelepípedo. Falou de paralelepípedo, pediu volume de paralelepípedo, é A vezes B vezes C, paralelepípedo. Tá? Ah, não, é área. Área do quê? Ah, falou de retângulo. Área de retângulo, base vezes altura, né? Porque é retângulo. E agora mudou a figura. Agora veio um cubo. Tá? E aqui achar o volume. Daí tem que ir lá que tem que ter a fórmula. Como é que acha volume de cubo? Tá? Ah, o volume do cubo é volume é igual a A elevado ao cubo. Tá? Então, A elevado a 3. O que é o A? A é a medida da aresta. Tá? Aresta é isso aqui. Ó. Vocês não têm noção como é que é difícil desenhar nesse negócio. Saudade da minha lousa. Tá? Então, aqui é o A. AD aresta. Tá? Então, aqui eu tenho a aresta. Tá? É o A. Como isso aqui é um cubo, tá? Pela definição, todas as medidas são iguais. Então, todo mundo aqui, ó, todas essas laterais aqui tem a mesma medida. Então, todo mundo aqui mede 5. Aqui é a medida da aresta, ó, 5. Então, eu vou vir aqui, volume é igual o A, aresta lá, que vale 5 elevado ao cubo. O que a potência faz? Qual é a função desse 3 aqui? A potência manda repetir a base. Pelo amor de Deus, não vai me fazer 5 vezes 3 aqui, gente. Tá? Toda vez que tem potência, o expoente manda repetir a base. Então, aqui, ó, essa conta aqui é 5 vezes 5 vezes 5. Então, o 3, mandou repetir o 5 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 o quê? Centímetros.
centímetros, volume é sempre ao cubo. Lá. Então, o volume, 125 centímetros cúbicos. Resolveu. Então, é importante observar que a gente tem as fórmulas diferentes. Tá? Então, a gente tem uma fórmula para achar volume de cubo. Tá? Então, essa aqui é a fórmula, volume do cubo. Tá? E o volume igual a vezes B vezes C do paralelepípedo. E agora para achar a área? Tá? Vamos pensar o seguinte, ó, vamos olhar por partes agora. Só essa figura aqui, ó. Tá? Vamos pegar uma face. Tá? O nome dessa parte aqui que eu pintei de rosa aqui, ó, é a face. Só essa aqui, ó. Vamos pensar nela. Então tá aqui. Tá? Então essa face é representada aqui. Quanto que ela mede? 5, né? 5, todo mundo aqui, ó. Então, cinco e 5. Bom, se os lados são iguais, mudou a figura. Não é mais retângulo igual tinha lá em cima. Aqui eu tenho um quadrado. Então mudou a fórmula. Tá? Quando eu tenho um quadrado, como é que eu acho a área? Esse tamanho dessa parte rosa aqui, ó. Para o quadrado, a área é igual a L ao quadrado. Isso aqui é a fórmula da área do quadrado. Cada figura tem a sua área. Então, eu vou ter aqui que a área é igual. Quanto mede o lado? O lado mede 5. Então, eu coloco aqui 5 ao quadrado. Gente, do mesmo jeito que esse 3 manda repetir 3 vezes, o 2 manda repetir 2 vezes. Então, quando eu pegar essa conta aqui, ó, o que é isso? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Então, eu tenho que a área aqui é igual 5 vezes 5, 25. O que é o 25? O 25 é só esse quadrado rosa aqui, ó. Que corresponde ao quê? Esse quadrado rosa, ele corresponde a uma face. É uma face da figura. Só que, se eu olhar a minha figura aqui, ó, vindo aqui para ela, quantos quadrados desse aqui tem na figura? Tá? Isso aqui ficou fácil, ó, tá? A gente enxerga que tem esse que está pintado de rosa aqui, outro aqui atrás, um de um lado, um do outro, um em cima e um embaixo. Tá? Então, eu tenho aqui 6 quadrados. E todos têm a mesma medida, todos têm o mesmo tamanho, todos medem 25. Então, um mede 25, mas eu quero a área total. Eu tenho 6. Então, agora é só fazer. Tá? Eu vou ter que pegar esse 25 aqui e multiplicar por 6. Tá? Então, não é inventado esse 6 aqui, eu não chutei. Tá? Esses 6 são a quantidade de faces lá do cubo. E a hora que a gente faz 25 vezes 6, eu vou ter aqui que o meu volume é igual a 150 centímetros cúbicos. Achei o volume do cubo. Desculpa.
não é volume. A gente está falando em área, né? Então eu tenho que a área é 150 centímetros quadrados. Tá? Então achei a área, como é que eu fiz aqui então? Achei a área de uma face, que era um quadrado. A área do quadrado, lado ao quadrado. A medida do lado, 5. 5 ao quadrado, o que que é? 5 vezes 5. Fiz aqui 5 vezes 5, 25. Daí eu olhei para minha figura e ela tem 6 faces. Lembra do dado, gente? Ó, igualzinho um dado, né? Então, tem 6 faces. Então, multipliquei por 6 e tenho aqui a área total do meu cubo. Tranquilo? Gente, pelo horário que foi passado, tem 20 minutos aí, que seria um intervalo entre uma aula e outra, né? Entre a terceira e a quarta aula. Só que a gente seguiu emendadão nas duas aulas, a gente não parou, tá? Então, pelo tempo aí, tá? A gente cumpriu aí as duas aulas. Até aqui a nossa, não sei se é impressão minha, só para mim, mas até aqui a aula parece que passa depressa. Tá? Então, por hoje era isso daí. Para a semana que vem, eu vou trazer, tá? Daí eu vou colocar para vocês a lista de exercício. Passo a lista para vocês fazerem, tá? Para dar um tempo para vocês também, porque essa semana tá todo mundo enchendo vocês aí de trabalho, as coisas, então vamos dar um tempo para vocês terminarem essa semana, tá? Semana que vem eu passo a minha lista, tá? E a gente faz. Ok?